Sobre menopausa, um pouquinho na sua mudança de alimentação, consumo de proteína no meu cuidado. A balança é minha melhor amiga. O acúmulo de gordura abdominal. Como da mulher menopáusica. Bom dia, meninas, sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui nesse canal. Hoje um vídeo especialmente para a mulherada que está na pré ou na menopausa, e mesmo para você que não está, pegue essa rotina de autocuidado para você começar a se cuidar agora. Comece o seu dia raspando a sua língua para você tirar as bactérias que ficaram ali na sua língua durante a noite, as bactérias que, se você bebe água sem escovar a língua, vão para o seu sistema digestivo, vão te deixar com distensão abdominal, te dar gases, não vai te fazer bem. E somente então, depois que você escovar a língua, comece o seu dia tomando 500 ml de água já para começar se reidratando após a noite de sono. Bom dia, bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Começando um vídeo para vocês aqui nesta quarta-feira. Um vídeo de hoje, um vídeo sobre menopausa. Eu vou falar um pouquinho sobre menopausa, alguma coisa sobre hormônios da menopausa, mas o foco principal desse vídeo hoje é sobre autocuidado na menopausa. Então, o que eu vou mostrar para vocês durante o meu dia, minha rotina, já comecei aí mostrando, né? Na minha manhã, logo que eu acordei, uma sequência, tá, de autocuidado para mulheres na menopausa. Lembrando que sequência de autocuidado, mesmo esses que eu vou mostrar no meu vídeo, é uma sequência de autocuidado que serve e deve acontecer em qualquer idade. Você mulher, você menina, menina jovem, mulher jovem, comece desde cedo a ter o autocuidado, a ter essa consciência de amor próprio, de que se cuidar, o autocuidado não é apenas para sua aparência, é principalmente para sua saúde mental. Porém, na menopausa, como a gente passa por inúmeras mudanças, é extremamente importante a gente ter esse autocuidado com a gente, esse amor, esse carinho, para poder ajudar a gente durante a transição entre pré e menopausa, e também para você mulher que já é uma pós-menopausada, assim como eu, tá? Então, vou compartilhar com vocês a minha sequência de autocuidados. Lógico que essa sequência de autocuidados que eu vou mostrar para vocês hoje não é algo que eu faço todos os dias. Mas é importante que você tenha um dia na semana, pelo menos, uma vez a cada 2 semanas, para você pegar especialmente para ter esse autocuidado e esse carinho com você, tá? E é isso. Se vocês gostam dos meus vídeos ajudam vocês. Não esquece de deixar o seu like, não esquece de ripar esse vídeo, compartilha com as amigas para elas conhecerem o canal e aprenderem a se cuidar e se amarem também, tá bom? E se inscreve se você estiver aqui me assistindo e ainda não for inscrita. E como parte do meu autocuidado, é um momento sagrado para mim. Eu amo demais esse momento do meu cafezinho da manhã. Graças a Deus estou de volta aqui com o meu Super Coffee, ele chegou. Então eu vou preparar aqui meu Super Coffee e vem passar esse dia comigo, que eu tenho certeza que essa sequência de autocuidados vai te ajudar muito e vai ser muito gostoso.
Como o papo de hoje é bem-estar, é saúde mental, é se sentir bem, esse momento é extremamente importante para mim e para nós, que faz parte aqui do canal, né? Já é marca registrada aqui da Tia Rê, quem me segue já sabe. Pega o seu cafezinho, sua bebidinha preferida e vem ter esse momento gostoso comigo e dá o primeiro golinho de café com a Tia Rê. Tá aí uma coisa simples da minha manhã que eu simplesmente amo de paixão, que é o momento que eu sento para degustar meu super coffee ou que seja um copo do primeiro café do dia. É um momento de muita paz para mim. Eu aproveito esse momento para mim ler por 10 minutos um livro, coloquei isso como meta, é algo que me faz bem mentalmente muito, além de ajudar a trabalhar o nosso cérebro. Isso é muito importante para a mulher na menopausa, manter o cérebro sempre ativo, lendo, aprendendo coisas novas. Isso é extremamente importante. Vocês sabem que com a menopausa, não somente a menopausa, como eu falei, toda essa sequência de autocuidado que eu vou passar aqui para vocês é algo que serve para todas as idades, para todas as mulheres, tá? Mas, quando a gente entra na menopausa, é muito importante a gente priorizar o consumo de frutas e vegetais, tá? Não tô falando para você abusar de frutas, mas, por exemplo, eu gosto de tomar o suco de salsão pela manhã, vocês sabem disso. Eu tenho até salsão na geladeira, mas não tenho feito essa semana porque a gente fez um trabalho em um lugar que eles fazem sucos, que eles fazem na hora lá, super mega natural, e eu vou tomar esse aqui agora, esse é o que eu vou tomar hoje. Cada dia eu tenho tomado um, porque na verdade eu trouxe 7 para casa. O de hoje que eu vou tomar, ele tem maçã, limão e gengibre, tá? O limão e o gengibre é algo que é muito presente na minha vida. Vocês viram que de manhã eu tomei o shot com gengibre e com limão também. No que ele me ajuda, tá? O gengibre, ele é maravilhoso para melhorar a nossa imunidade, mas no meu caso, o que eu mais gosto, né, o que eu mais assim procuro nele, na verdade, é a questão da digestão. Eu comento aqui que a nossa digestão na menopausa, ela muda, ela fica mais lenta, nosso corpo não absorve mais da mesma forma a comida, porque a nossa microbiota intestinal, ela muda, tá? Devido à nossa perda dos nossos hormônios, né, o nosso corpo para de produzir estrogênio, progesterona e testosterona. Tudo isso afeta todo o nosso corpo, todos os órgãos do nosso corpo, porque todos os nossos órgãos, eles têm receptores de estrogênio, por exemplo. Então, pela falta dos hormônios, absolutamente tudo muda. Então, o que você puder fazer para dar um suporte naturalmente para sua digestão é muito bom. E outra, gente, vitaminas, né? Aqui tem vitaminas, então tudo isso é muito cuidado na menopausa, entendeu? Tudo a ver com esse vídeo que ele tá fazendo agora. Carinho também é importante. Autocuidado na menopausa, porque abraço, gente. Então dá um abraço aqui pra mostrar pras meninas. Abraço. Ele aumenta a produção de ocitocina, que é um hormônio extremamente importante. E com a menopausa... Com a menopausa, a gente perde, gente, a ocitocina. Por isso, você vai sentir que você fica apática com a vida. Parece que as coisas perdem a graça. Você não quer mais ficar ao redor das pessoas. Você não tem mais saco pra se socializar, entendeu? E é isso. Não, ele já é antissocial de natureza, gente. Tô na menopausa, então. Tá na andropausa, que o do homem chama-se andropausa. O homem tem isso. E tá aqui, ó, suquinho. Pra começar o dia hidratando, sem contar a parte de hidratação, né, gente? Muito bom. Ele não tá doce, tá com leve amarguinho por causa do gengibre, mas tá com leve docinho por causa da maçã. Muito bom. Fica aí uma dica pra vocês de suco, além do de salsão que eu sempre passo aqui pra vocês, né? Pode ser o suco de salsão puro, pode ser o de salsão com limão e gengibre, que eu gosto muito de fazer. O suco de salsão com limão e vinagre de maçã, que eu costumo sempre tomar. E fica essa dica do maçã, limão e gengibre. Bom demais. Peço desculpas pelo barulho de fundo da máquina de secar, como sempre, né? Acho que eu vou desligar um pouco até eu falar com vocês. Problema resolvido. Depois eu ligo de novo. Eu vou aqui rapidinho só
passar o protetor do rosto antes de ir pra academia. Eu de manhã, quem já me conhece aqui, né, já tá aqui no canal, sabe que de manhã eu lavo o rosto, passei um hidratante, mas eu vou, na hora que eu voltar da academia, tem um momentinho ali de skincare e compartilhar com vocês esse momento, até para inspirar você a esse momento de autocuidado que é tão necessário. E por que é tão necessário, né? Mesmo esse momento que eu tenho agora, de antes de ir pra academia, eu passo ali um pouquinho de maquiagem. Gente, você não é obrigado a passar. Eu sei que nem todo mundo gosta, nem todo mundo acha legal passar maquiagem antes de ir pra academia. Eu já comento aqui que eu era a pessoa que julgava mulheres que iam pra academia de maquiagem e hoje eu sou essa pessoa. Então, assim, não julgue, porque é um momento de autocuidado. É lógico que o momento de autocuidado que te faz bem é muito subjetivo. Às vezes o que é um autocuidado e faz bem pra mim não é o que vai ser pra você. Então você tem que encontrar aquilo que vai te fazer bem. Porque o que acontece na menopausa é que as pessoas elas se apegam muito nas mudanças físicas. E o que eu mais ouço aqui dos médicos é que a maior mudança que acontece na vida da mulher quando entra na menopausa é a mudança mental, tá? Nosso cérebro muda. Tem uma médica que ela mostra a foto do cérebro da mulher antes da menopausa e o cérebro depois. Então, literalmente, nós temos um cérebro antes e outro depois. O que acontece? Com a perda dos nossos hormônios, eu vou dar exemplo. O estradiol ele é responsável pela produção de vários neurotransmissores, como a ocitocina que eu acabei de falar, a serotonina, a dopamina. Então, assim, é uma mudança muito grande. Por isso a gente fica com mais tendência à depressão, também pela baixa da progesterona, que a progesterona é responsável pela produção do GABA, que é um neurotransmissor que te relaxa, que te leva ao sono, que te deixa menos ansiosa. Então é por isso que nessa fase, principalmente da transição, né, da pré para a menopausa, que a gente tem muita tendência, a maioria das mulheres tem depressão, tem ansiedade, e quando vão procurar um médico, os médicos não preparados para ajudá-las, eles receitam antidepressivos. Não resolve o problema, porque estão apenas querendo tratar um sintoma e não estão tratando a causa, que é o quê? As mudanças hormonais que acontecem no nosso corpo. Então, é o que eu falo. A reposição hormonal, ela é importante? Ela é muito importante, mas antes disso, eu falei isso num dos últimos vídeos, que eu faço esse apelo que antes de você ir para a reposição hormonal, você mude o seu estilo de vida. A mudança de estilo de vida inclui esse autocuidado que eu falo. Porque se você não tem momentos que você se cuida, momentos que você dedica a você, como é que você vai conseguir tratar uma ansiedade e uma depressão? Não vai, gente. Às vezes, a solução para uma depressão e uma ansiedade, ela tá na sua mudança de hábitos, na sua mudança de rotina, na sua mudança de alimentação, entendeu? É isso que eu gosto de pregar aqui no canal, mas eu não vou ser hipócrita. É como eu falei, reposição hormonal é importante, é vida. Eu falo por experiência própria. Porém, no meu caso, é o seguinte, eu já vivo um estilo de vida saudável há muitos anos, eu já tenho esses hábitos que vocês me veem hoje, né, fazendo aqui há muitos anos. Então, eu tendo tido os sintomas tão fortes na pré-menopausa e na menopausa, a reposição hormonal, ela salvou a minha vida. É o que eu falo, não é milagre. Ainda assim, tenho dias ruins, tem dias que são difíceis, né, porque a gente ainda tem oscilações hormonais, porém, facilita muita coisa. Muita coisa melhora na nossa vida. Mas fica a seu critério. Porém, como eu falei, faça as mudanças de estilo de vida em primeiro lugar e depois você pensa em reposição hormonal. E é isso. Vou terminar esse meu momentinho, que eu gosto para ir pra academia me sentindo bonita. Vou pra academia, ter mais um momento de autocuidado e compartilhar com vocês. Pronta para ir para academia. Uma prática que eu sou super adepta, que vocês aqui que estão sempre comigo já sabem, é o jejum intermitente. Eu considero o jejum intermitente também um autocuidado, tá?
ele é um autocuidado não vendo pelo lado de emagrecimento, porque eu já até comentei aqui no canal com vocês que os médicos, muitas médicas aqui têm falado que não recomendam jejum intermitente, jejuns longos eu quero dizer, tá? Nessa fase de menopausa. Por quê? Pode levar você a perder massa muscular, tá? E pode não te ajudar a ganhar massa muscular. Eu, no meu caso, não quero mais ganhar massa muscular. Eu quero apenas não perder a que eu já tenho. Porém, hoje em dia, eu nem consigo mais fazer jejuns tão longos. Tem dias que eu consigo fazer 16, 17, 18, até 20. Mas, ultimamente, o máximo que eu tenho feito mesmo são 16. Hoje eu fiz 14 horas e eu tô ficando com fome. Então, assim, o que eu vou fazer? Eu vou tomar meia dose de proteína. E eu quero que vocês vejam essa questão do consumo de proteína como autocuidado. Mas falando ainda do jejum, ele pode ser um autocuidado principalmente para sua mente, porque um dos benefícios, tá? Um dos efeitos que você sente com o jejum intermitente é a claridade mental. É muito comum na menopausa a gente ter o brain fog, que é aquela névoa mental. Sabe quando você sente que você tá meio passada, você não consegue pensar, raciocinar direito? Isso é o brain fog. E o jejum intermitente, ele melhora demais isso, demais. Posso falar isso com, assim, autoridade, porque eu sinto isso na pele. E o consumo de proteínas, tá? Começar o dia com proteínas é extremamente importante na menopausa por essa questão de massa muscular. A gente não quer perder a massa muscular que já tem. E quem não tem, sim, ainda dá tempo de você construir massa muscular, menos após os 40 estando da menopausa. O que você tem que aprender é sempre priorizar proteínas e principalmente começar o seu dia com o consumo de proteínas. E é isso. Bom, eu vou tomar apenas meia dose, porque eu já comentei que não gosto de treinar de barriga cheia. Apesar que a proteína me cai super bem, ela é super leve, não me deixa cheia. Mas eu quero tomar somente meia dose, porque vocês vão ver o meu treino. Não vai ser nada demais, eu vou treinar bem pouquinho, a parte dos superiores. Vai ser um treininho muito rápido, mas vocês vão acompanhar já já. Esse é o momento de autocuidado mais importante da mulher, que eu sei que muitas mulheres não gostam de ouvir, porque simplesmente umas não gostam, até odeiam falar de musculação. Veja só, nessa fase da nossa vida de pré e menopausa, a gente não tem mais escolha, a questão não é mais gostar. Renata, você fala sobre fazer algo que te faz bem. Faz bem, faz muito bem, e pode salvar a sua vida e te ajudar a viver por muito mais anos. Talvez não seja algo que vai te fazer tão bem, porque eu não gosto, mas sair da zona de conforto te faz muito bem. E construir músculos pode te ajudar, além de a viver por muitos anos, te protege contra inúmeras doenças, inclusive contra a osteoporose e principalmente, gente, contra o Alzheimer, tá? Alzheimer e demência. Eu tenho certeza que você não quer envelhecer esquecendo das pessoas que te amam, que estão ao seu redor, se esquecendo das memórias boas que você construiu ao longo da sua vida. Eventualmente isso pode acontecer com qualquer pessoa, mas é mais comum nas mulheres devido à queda do estradiol, tá? E a musculação é comprovado cientificamente que ajuda, tá, você a retardar o tempo aí de vinda dessa doença ou até evitar que você tenha o mal de Alzheimer. E assim, gente, um corpo com músculos vai te levar a ter o corpo que você quer, um corpo mais seco, um corpo mais forte, vai te ajudar a envelhecer bem, sem depender das outras pessoas para te carregarem, para carregarem as suas compras. Eu não vejo nenhum malefício nisso, tanto fisicamente quanto mentalmente e principalmente pensando em longevidade e qualidade de vida. I'm having a hard time not to
Como eu expliquei pra vocês, não é todos os dias que eu tenho, né, essa rotina assim, pegando só pra focar em cuidar de mim. Mas nesse dia em especial eu cheguei, tomei um banho, esfoliei a minha pele do corpo, tá? E fiz aí todo um processo hidratando o corpo, passando um hidratante cheiroso. Eu sempre passo todos os dias, mas não é todos os dias que eu esfolio a pele do corpo. Pega esse momento pra ser um momento que você pensa assim, como você se ama, como você é grata pelo corpo que você tem, tá? Porque o seu corpo, ele é o seu templo, então você tem que cuidar dele com amor e carinho. Aproveita esse momento mesmo para fazer um carinho em você, tá? Passar um hidratante cheiroso que vai fazer você se sentir muito bem. Tomei banho. Bom, claramente cheguei na academia, né? Vocês viram. Fiz sauna na academia, que é um autocuidado. A sauna tem inúmeros benefícios, não só na menopausa, mas para a saúde, pensando em longevidade, tá? Enfim, cheguei, tomei banho, eu vou lavar o cabelo ainda hoje. E vou fazer o meu skincare daqui a pouco. Não lavei o rosto, porque eu quero fazer o skincare, mostrar pra vocês o meu skincare. E esse momento agora de preparar a minha refeição é um momento de autocuidado. Qual o erro das pessoas? Vocês veem isso como dieta. Enquanto vocês ficarem vendo isso como dieta, rotulando como dieta, vocês não vão conseguir fazer. Vai começar a fazer 3 dias, vai parar, vai desistir. Quando você começar a ver a alimentação saudável como autocuidado, é aí que a sua mentalidade vai mudar. E principalmente na menopausa. Sim, na menopausa você não tem escolha a não ser começar mesmo a comer de uma forma saudável. Não é que nunca mais você vai comer as coisas que você gosta, não é isso. Mas o máximo, quanto mais você puder evitar glúten, açúcar, ultraprocessados, gorduras ruins, óleos vegetais, tudo isso vai ser melhor pra você, pra sua saúde, na verdade, né? Ah, Renata, mas você come. Bom, eu não vou nem me explicar, porque vocês já sabem qual é o meu trabalho, né? Então, assim, não tem escolha. Mais ou menos isso. O que vai ser a sua melhor amiga durante a menopausa? Balança. Quando olhar pra balança, em vez de ficar com raiva, pensa, autocuidado. A balança é minha melhor amiga, porque a balança, ela te dá o controle do que você está comendo. Você tem que ter controle. Ah, eu vou de olho. Ah, esse negócio de 1 colher de sopa ou 2 colheres de sopa, gente, você pode ir ali em 1 colher de sopa colocar 2. Em 2 colheres de sopa, acabar colocando 4. Então, assim, não recomendo que você faça de olho. O quanto mais você puder pesar a sua comida, é melhor para você. E não se esqueça, alimentação saudável, comer bem, comer de forma saudável é o maior autocuidado que você vai ter com você. Outra coisa importante é preparar a sua refeição com carinho. Isso é um autocuidado. Pensa ali que você está preparando algo para você nutrir o seu corpo. Então não prepare essa refeição estressada, nervosa, porque é comprovado cientificamente que todo o estresse que você está sentindo naquele momento, você passa para o alimento, você passa para a comida. Então, momento de preparar a refeição, momento de autocuidado, um momento de paz. Aproveite esse momento para meditar. Eu gosto de fazer isso quando estou preparando meu cafezinho. Mas você pode usar também, fazer aí uma pequena meditação enquanto você está preparando a sua comida. Meninas, falando aí de autocuidado na menopausa, né? A importância de cuidar dos nossos cabelos. Eu venho falando pra vocês há um tempo que eu tô querendo investir mais em produtos pro meu cabelo. Quando a gente chega aí nos 40 anos, principalmente na menopausa, nosso cabelo começa a afinar, começa a perder mais cabelo também. Hormonalmente, isso é muito comum, isso acontece, né? Então, assim, eu tenho pesquisado muito sobre bons produtos pro cabelo e eu decidi tentar essa marca aqui.
chama Herbish. Eu achei muito assim interessante, porque o produto é super natural, os produtos dele eles não usam ingredientes tóxicos. Aqui tem o shampoo e condicionador que é para fortalecer o cabelo. Olha que embalagem bonita, gente. Arrasou, se chama Herbish, tá? E ele vem junto já o conjunto do shampoo com o condicionador, e com ele veio também o óleo de gengibre. Esse óleo de gengibre que veio com ele é para você massagear o couro cabeludo. Além de estimular o crescimento, ele ajuda a rejuvenescer e a reparar os folículos capilares. Ele é à base de ervas, tá? E ele é natural, ele estimula o volume do cabelo, ele deixa o cabelo mais forte, ele repara os folículos capilares e ele promove mais volume do cabelo. E eu quero ir passando a cada vídeo o meu feedback para vocês. Quero que vocês vejam visivelmente a melhora no cabelo da Tia Rê, para ficar com os cabelos bem grossos e volumosos. E é isso. Com o cabelo já lavado, eu vou agora... Eu só lavei meu rosto muito rapidinho. Na verdade, o que eu quero compartilhar com vocês é meu skincare da noite, que é um skincare mais assim, tranquilo, mais relax que eu faço, sabe? Então eu vou rapidinho aqui, fazer um skincare muito rápido, ó, só lavei mesmo. Essa parte do skincare, de você se arrumar, eu tô indo fazer as unhas agora, ó. Que é um autocuidado que me faz muito bem. Confesso que eu me sinto linda, maravilhosa quando eu faço as unhas. Acho que mulher que não se sente, né? A gente se sente nova. E eu vou confessar uma coisa pra vocês aqui. Sabe quando eu era mais nova, eu não era tão vaidosa em relação a fazer as unhas? Eu não sei por que eu não era. Mas, porém, também eu vivia com vergonha. Às vezes eu tava na frente das pessoas e eu escondia muito a minha mão. Porque eu também roía as unhas, né? Eu roía muito as unhas antigamente. E graças a Deus eu já não roo mais. Enfim, esse momento de... Só porque eu vou fazer as unhas, eu vou me arrumar, entendeu? E também, a gente tem um trabalho hoje às 6 horas da tarde, eu e meu marido. Então, talvez eu vá direto da manicure pra esse trabalho. Então, eu já prefiro ficar pronta, entendeu? E independente, mesmo que eu fosse nela, eu ia passar alguma coisa no rosto. Porque eu sou dessas. Eu gosto mesmo de me sentir bem, me sentir bonita. E você faz aquilo que você acha que cai melhor pra você, entendeu? É sobre isso. Vou aqui fazer... Eu passo aqui esse protetor solar que já vem com base. Ai, tão bom. A pele lavada, o cabelo lavado. Nossa, tudo de bom. Agora, pra completar, só tá faltando mesmo as unhas. Pra fechar com chave de ouro. E eu ainda nem sei que cor que eu vou usar, pra ser sincera. Ai, que cor você vai passar? Não sei. Ainda não sei. Vou decidir só quando chegar lá. Mas é isso. Vou fazer aqui essa make rápida, papum, e bora fazer as unhas. Bom, meninas, enquanto estou aqui a caminho de fazer as minhas unhas, inclusive eu mostrei pra vocês, uma unha minha quebrou, ó. Essa aqui, ó, eu lixei, ó, o dedo do meio. Não estou sendo mal educada, né, porque foi essa unha que quebrou. Enfim, a uma de vocês me perguntaram num dos vídeos pra me falar sobre o ganho, o acúmulo de gordura abdominal na barriga nessa fase. Gente, extremamente comum. O que que acontece? Quando a gente entra na menopausa, a nossa composição corporal, ela muda. A gente muda a forma que distribui a gordura no nosso corpo. Antes, pode ver, você devia acumular gordura mais nas pernas, no bumbum. E como a gente tem a queda do estrogênio na menopausa, isso muda, você fica aquela falsa magra. Você fica às vezes com as pernas mais finas, os braços mais finos e a gordura toda acumulada na barriga. Justamente pela falta do estrogênio, que muita gente tem medo, porque o estrogênio foi demonizado por muitos anos. Os médicos sempre assustaram muito. Ah, estrogênio causa câncer, estrogênio causa câncer. Estrogênio bioidêntico não causa câncer.
Inclusive, eu vi um post de uma médica aqui dos Estados Unidos no Instagram, falando assim, as pessoas têm tanto medo, né, de repor estrogênio, mas não tem medo do álcool. Que o álcool é um dos maiores carcinogênicos que existe. Agora eu quero saber, você que tá aí com medo de fazer reposição, você largou a sua tacinha de vinho? Porque não existe quantidade segura de álcool, tá? Em relação a, não faz mal, é saudável. Não existe quantidade saudável de álcool. Álcool não é saudável e ponto final. O que acontece? A partir do momento que você consome o álcool, naquele exato momento o seu fígado, ele para de queimar gordura e de trabalhar para metabolizar qualquer outra coisa no seu corpo, apenas para metabolizar o álcool. E o fígado é o órgão que você mais precisa para metabolizar principalmente o estrogênio, tá? Então é isso. Conversa com seu médico, é como eu falei, reposição hormonal é para todos? Os médicos aqui falam é para todos, mas tem que ter um acompanhamento. Podem existir casos que você realmente não pode. Mas eles falam que ainda que você tenha histórico de câncer na família, e até mulheres que já tiveram câncer, até câncer de mama, pode ser até recomendado que você faça. A reposição hormonal, na verdade, ela evita o câncer. Testosterona é usada em tratamento contra o câncer, tá? Principalmente câncer de mama. E, na verdade, eu já falei sobre isso, eu vou falar novamente, para quem não ouviu. Se você parar para analisar, por que as mulheres mais velhas, principalmente após quem entra na menopausa, tem mais chance de ter câncer de mama? Porque não tem mais estrogênio, pela queda do estrogênio. Porque antes, quando era jovem, tinha um estrogênio. Então o corpo estava sendo protegido, vamos dizer assim, pelos nossos hormônios, para que não desenvolvesse um câncer de mama, por exemplo, tá? Então eu acho que vale a pena a gente, sem falar na questão de qualidade de vida, osteoporose, libido. Alguém me perguntou também sobre libido. Falou, Renata, fala sobre a secura vaginal. Gente, a secura vaginal nada mais é do que a falta dos hormônios. Existe também estrogênio vaginal, progesterona vaginal, e tudo isso vai te ajudar com relação a essa secura, tá? Então conversa com seu médico sobre isso. E voltando nessa questão do acúmulo de gordura, né, devido à falta de estrogênio, por que isso acontece? Porque a gente também fica mais resistente à insulina. O que é a resistência à insulina? É quando o seu corpo não metaboliza mais o açúcar da mesma forma, tá? A insulina é o hormônio que leva o açúcar para dentro das células, tá? Para quem não sabe, a insulina ela é um hormônio também. Então, quando a gente entra na menopausa e tem a queda do estrogênio, a insulina não funciona mais direito. Você fica resistente a ela. A gente não quer ficar resistente à insulina, a gente quer ficar sensível à insulina. A gente quer produzir insulina para poder ajudar a gente a metabolizar açúcar, carboidrato. É aí que entra a importância da musculação. Quanto mais músculos você tem, mais sensível à insulina você fica. E você, com a insulina regulada, você não vai mais acumular gordura no abdômen, em volta do umbigo. É a pior gordura que a gente pode ter, né? É a que a gente não quer ter. Enfim, espero que eu tenha sido clara. Se ficou alguma dúvida, me deixa nos comentários. Agora bora fazer essas unhas, que eu não vejo a hora de estar de unhas novas.
Agora são 10 horas da noite. 10 horas da noite. Eu fiz as unhas, nem falei mais com vocês, né? Olha que arraso. Olha só, gente. Isso é autocuidado. Olha, isso aqui levanta a autoestima de qualquer mulher. E como eu falei, autocuidado não só após os 40, não só na menopausa, para qualquer idade. Mas na menopausa tem o seu gostinho, o seu brilho especial, entendeu? É isso. Tá até combinando com o meu hobby. Eu comi ainda, além daquela barrinha que eu mostrei pra vocês, lá no nosso trabalho eu comi uma salada, só que eu não mostrei pra vocês. Acabei completamente assim me esquecendo, completamente. Mas, enfim, continuando aí com essa rotina de hábitos, né? Pequenos atos de autocuidado durante a menopausa que eu tenho comigo. Como eu falei, não são todos os dias que eu tenho, por exemplo, esse ritual que eu fiz hoje, especial de skincare, que eu até esfoliei o rosto. Vocês viram, eu usei um negocinho que eu tenho lá de silicone, que ele vem com umas cerdas nele assim, e aí você, com o seu sabonete de rosto, você esfolia o rosto. E olha, já deu até... Nossa, parece outra pele. Tá até mais lisinha a minha pele, eu tô sentindo assim na mão, sabe? E aí vamos ao passo a passo do meu skincare. Minha rotina de autocuidado. Como eu falei, você não precisa fazer exatamente o que eu faço. Você pode apenas se inspirar e fazer dentro das suas possibilidades. Vou passar aqui esse ácido hialurônico com vitamina B5. É um sérum que eu tenho. Hoje eu não usei, porque eu acabei acho que esquecendo. Geralmente eu uso de manhã. Mas com a correria que foi o meu dia hoje, com certeza eu acabei esquecendo. Aí eu passo esse sérum. Depois desse sérum, eu vou passar aqui o estriol. O estriol, algumas mulheres usam como reposição hormonal. Eu usei ele por um tempo, enquanto eu não tinha estradiol. Mas na verdade, o estriol é muito bom para usar de forma cosmética, para a mulher usar na pele do rosto. Os médicos falam que nas mãos também, nas áreas mais sensíveis da nossa pele, ele ajuda a rejuvenescer. Tem estudos científicos que comprovam isso, tá? Eu tenho usado e confesso que estou adorando. Depois disso, eu vou passar agora o óleo de castor. Aqui a gente chama castor oil, que é esse aqui, ó. Ele é orgânico, eu coloco aqui dentro desse potinho que eu tenho. Ai, da salve, ainda bem que eu lembrei. Hoje eu não passei, vou passar, ó. Não, acho que eu passei sim, né? Acho que eu até mostrei pra vocês. Não lembro, enfim. Esse hidratante aqui, antioxidante da salve. Vou passar por cima aqui do estriol. E aí, agora sim, eu vou colocar o óleo de ricínio, tá, gente? Esse castor oil nada mais é do que o óleo de ricínio, que também muitas mulheres aqui, a gente chama febre, aqui nos Estados Unidos a mulherada usando isso, que é muito bom para hidratar a pele da mulher que tem a pele madura, após os 40, na menopausa, enfim. O castor oil, o óleo de ricínio, inclusive tem muitos benefícios. Tem um pack que você coloca, é como se fosse uma faixinha, que você umedece ele com esse óleo de ricínio e você coloca, amarra ele na sua barriga, do lado, deixa o óleo de ricínio nessa faixinha umedecida do lado do seu fígado e dorme com ele. Falam que faz um detox no seu fígado, gente. Eu ainda não testei, porém tenho muito a curiosidade de testar. Tô passando também nos lábios. Vocês viram que eu aproveitei a esfoliação que eu fiz no rosto e fiz nos lábios também. Olha o brilho, gente, olha. Só que eu vou passar mais um pouco aqui do óleo e vou agora massagear o rosto com a minha gua sha. E é isso, ó, gente, tá feito. Eu fiz aqui mais ou menos, eu faço de 1 a 2 minutos de massagem. Ajuda a estimular o colágeno, faz uma drenagem linfática também no rosto. Ajuda a eliminar as toxinas do rosto, ajuda a melhorar aquele rosto inchado, sabe? Que às vezes a gente fica devido até ao cortisol alto também. Enfim, ó.
Fica até vermelhinho, né? Porque obviamente que tá ali entrando em contato com a pele, fazendo o atrito, né? E aí ele fica levemente vermelho, mas é só na hora. E olha, gente, a esfoliação que eu fiz, ó, eu não passei nada. Eu tenho micropigmentação labial, ó, deu até uma realçada na cor dos meus lábios. Adorei, gente, simplesmente adorei. Ai, que delícia! Pra finalizar, vou passar aqui um creminho nas mãos, pra hidratar as mãos. Ficar com as mãos cheirosinhas e macias pra encerrar esse dia. Vocês o meu combo da noite, que é o combo sossega-leão, o combo da mulher menopáusica para ter uma boa noite de sono. Vocês sabem que nessa fase, tanto da pré quanto da menopausa, é muito comum o nosso sono ficar com qualidade muito ruim, muitas mulheres não dormem mais, isso tudo devido, ó, à queda da progesterona. Progesterona é vida, mulherada, é vida. Então vamos usar o meu combinho. Mais ou menos 1 hora antes de eu dormir, 1h30, eu já tomo 2 magnésio glicinato. Esse magnésio, ele tem 240 miligramas por cápsula. Eu tomo 2 cápsulas, o que vai me dar quase 500 miligramas, tá? O ideal é que você tome de 400 a 500, tá? Antes de dormir. E eu tenho aqui esse suplemento, que ele é um Mood Boost, que na verdade é para melhorar o humor, só que nada mais, aqui dentro nada mais tem do que um mix aí de substâncias que ajudam a relaxar. Aqui tem magnésio também, só que é outro tipo de magnésio. Tem a L-tirosina, tem a ashwagandha, que é maravilhosa, sensacional, para regular o cortisol e para acalmar. Tem o 5-HTP, tem a passiflora, tem o GABA. A GABA, ela é o neurotransmissor que é produzido pela progesterona, que é responsável por a gente ficar mais calma, pra gente entrar ali no estado de sono, tá? Tem L-teanina, que também ajuda a acalmar, tem a rhodiola e tem extrato de camomila. Então, se eu não tivesse isso aqui, eu iria comprar as coisas que tem aqui dentro, separadamente, e iria tomar, entendeu? Recomendo que você faça o mesmo. Tomo 2. E aí, agora já um pouquinho antes de dormir, eu vou já passar aqui para mostrar para vocês. A progesterona aqui em creme, eu compro facilmente na Amazon. Essa aqui é da Amazon, dá para comprar também no iHerb. No iHerb vende, eu acredito que eles não devem enviar para o Brasil, porque no Brasil eu acredito que não seja autorizado, né? Apenas com médico. E então eu coloco aqui, ó, um pump, divido em 2 partes. Passo metade desse lado dos meus bracinhos. A melhor coisa, mulher, é você usar a progesterona à noite. E a progesterona, ela não é só para mulheres que já estão na menopausa. Ela é necessária, os médicos aqui falam que as mulheres, a partir aí dos seus 35 anos, que começam já a ter uma queda de progesterona, que já comecem a fazer a reposição, tá? Eu não fico mais sem isso, gente. Simplesmente não vivo mais sem progesterona. É outra coisa o meu sono. Se eu não aplico a progesterona antes de dormir, o meu sono definitivamente não é o mesmo, tá? Então, cuidar dos seus hormônios é autocuidado. Cuidar da sua saúde é autocuidado. Não se esqueça disso. Anota no post-it, cola na testa, cola na parede, tá? Pra você não esquecer disso. E aí depois só, a hora que eu for pra cama, eu tomo melatonina de 5 miligramas. Eu confesso que às vezes eu tomo 10 miligramas, já estou acostumada, dá super certo pra mim. Lembrando que melatonina não é apenas para dormir, ela é ótima para longevidade, tá? Tem uma médica que eu vi esses dias no podcast que ela falou coisas incríveis sobre a melatonina, que ela tem inúmeros benefícios que vão muito além apenas de melhorar o sono, tá? E é recomendado que mulheres, principalmente na menopausa ou na pré-menopausa, comecem a fazer o uso de melatonina. Converse com o seu médico, não estou tentando te convencer a nada, estou passando para vocês a minha rotina de autocuidado e aquilo que funciona para mim. Encerrando aqui, ó, com esse chazinho que eu fiz aqui, tinha deixado ali já a hora que eu cheguei, vocês viram, né, um chazinho para relaxar. Nesse chá tem camomila,
Eu acho que tem passiflora também, valeriana e mais alguma coisa que eu não me lembro. Lembrando que é muito importante, tá, mulherada? Você ter uma rotina da noite. Ter uma rotina da noite é também uma rotina de autocuidado. Não adianta nada você repor hormônio, você tomar suplementos para dormir e você se esquecer de ter uma rotina da noite. Se você não tiver nenhuma rotininha, umas 2 horas antes de você dormir, que você comece a desacelerar, comece a ter momentos mais assim de calma. Pode ser como que eu fiz, um skincare, preparar um chazinho, tá? Você não vai conseguir dormir bem, a sua mente não vai desligar, tá? O seu cortisol, de repente, pode subir. Tem muitas mulheres que não dormem por ter esse problema, além da baixa da progesterona. Tem mulheres que têm um pico de cortisol à noite, que é absurdamente errado. O nosso pico de cortisol tem que ser pela manhã, tá? Enfim, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, que essas dicas ajudem vocês, tá? Como eu falei, não é todos os dias que eu tenho essa rotina, mas dentro do possível eu faço o meu melhor para ter esses momentos de autocuidado por mim, porque tudo que você faz com autocuidado é por você e para você, tá? Não se esqueça disso. Se você gostou desse vídeo, você gosta desse tipo de vídeo, me deixe seu like, me deixe seu comentário, compartilha com as amigas. Não esquece de ripar esse vídeo e se inscreve no canal se você não for inscrita. Um super beijo pra você e te vejo no próximo vídeo.